E aí, já imaginou não precisar ficar horas na frente do computador olhando para o gráfico, aguardando para saber se vai ter operação naquele dia ou não, enquanto tu podia estar fazendo qualquer outra coisa da tua vida? Pois então, hoje eu vou te ensinar como tu pode configurar o TradingView e usar os alarmes nele, principalmente para que você possa fazer o que quiser enquanto o gráfico faz o movimento dele e você só vai operar na hora que de fato tiver operação e chegar naquela região importante para você, beleza? Então, bora pro vídeo. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu trago para vocês justamente como operar de uma maneira mais prática e específica para que vocês possam viver a vida de vocês e aproveitar o trade de fato como ele é, uma ferramenta a mais para que vocês possam fazer dinheiro e não tirar a rotina de vocês. Vocês consigam manter a rotina que vocês tanto gostam, que vocês querem ter, que vocês têm hoje ou que vocês almejam ter no futuro, mas sem interromper e sem atrapalhar de uma maneira tão específica que muitas pessoas fazem, infelizmente, que é passar o dia inteiro na frente do gráfico ou pelo menos a manhã toda esperando para fazer uma operação. E o TradingView facilita muito isso, caso tu queira ter a tua liberdade de fazer o que você quiser, utilizando os alarmes, tá? E pessoal, já digo, aqui no TradingView tem várias formas de setar e configurar o alarme como um todo. A principal delas é mais simples, a gente já consegue vir aqui à direita e colocar justamente um alarme nessa posição, que é a direita justamente na barra de preços, e adicionar alerta justamente no primeiro item, no primeiro ponto, onde você vai vir aqui e pronto, já tem um alarme colocado no gráfico. E sempre que o preço bater aqui, você vai ser notificado dessa operação, tá certo? Vocês podem inclusive vir aqui em configurações e configurar outras informações que são importantes e que podem ajudar vocês da forma que vocês operam. Uma delas é, ele só vai tocar apenas uma vez, então quando o preço chegar nessa região, bater nesse ponto aqui, ele vai sumir, nunca mais vai tocar nesse ponto. Ou vocês podem colocar como toda vez, ou seja, naquele ponto em específico, toda vez que o preço chegar, ele vai ficar notificando para vocês que o preço está justamente naquela região. Ou seja, facilita muito quando vocês deixam, por exemplo, aqui uma área de interesse para operar, eu coloco o alarme ali e sei que se o preço chegou naquele ponto, é justamente uma região para que eu possa ficar de olho e dar uma olhadinha se tem operação ou não nesse caso, beleza? Outra forma que vocês podem fazer, inclusive, pessoal, e mais interessante, eu acho muito mais prática e também visualmente mais bonita, e tem outras configurações e outras que valem a pena, é usar as linhas, tá? No lado esquerdo da tela aqui, lá no lado esquerdo a gente consegue configurar várias linhas que vocês podem utilizar. As principais, na minha opinião, são tanto a linha de tendência, a horizontal e o raio também. São três linhas que vocês podem usar de maneira frequente, dependendo da forma que vocês operam, e todas elas a gente consegue utilizar justamente a configuração de alarmes. Basta que vocês selecionem ela e coloquem ela em algum ponto do gráfico. Agora a gente consegue justamente configurar o alarme vindo aqui em cima no lado direito, onde tem justamente o alarme nessa ferramenta aqui em relação às configurações do objeto que você está mexendo no TradingView. Clicando nela já vai abrir de uma maneira geral, e a gente vindo aqui em adicionar alerta, justamente nesse botãozinho aqui do relógio, a gente consegue clicar aqui e adicionar um alerta justamente nesse ponto, nessa linha que você colocou no gráfico, tá? Aqui o que é interessante, a gente consegue configurar outras informações a mais que são muito práticas. Além de tocar apenas uma vez, a gente também consegue fazer configurações mais incrementadas. Por exemplo, uma vez por barra, a cada barra que for passar nesse preço, nesse momento aqui, ele vai tocar. Ou seja, na barra de 1 minuto, por exemplo, ele vai tocar naquela ali. Na próxima, vai tocar novamente. Não somente na mesma barra. Então, toda vez que tiver uma barra passando naquele ponto, vai acontecer isso. Também a gente consegue utilizar uma vez por minuto, ou seja, ainda mais específico. A gente consegue fazer dessa forma, com essa especificação direta para vocês. Ou a que eu mais utilizo, além de uma vez, que é a principal, é também uma vez por barra de fechamento. Ou seja, sempre que o preço passar abaixo desse preço aqui, dessa região onde eu coloquei a minha linha, e fechar, ou seja, fazer uma vela como essa aqui, uma vela assim, fechada, totalmente fechada, a gente consegue então utilizar e saber que o alarme tocou. Para mim, que opera de uma maneira específica no trade, e sei que toda vez que uma vela fecha abaixo de um ponto de estrutura, aqui, por exemplo, se ele fechar abaixo desse ponto de estrutura, eu sei que houve então uma inversão de fluxo e que a gente está de baixa agora. Então, nesse momento seria um ponto importante para que eu deixasse o meu alarme e soubesse que a partir daqui faz sentido acompanhar o gráfico, talvez nesse par em específico ou outro, para saber que aqui está realmente interessante porque o fluxo virou ou porque a vela fechou naquele ponto em específico. Então, ajuda muito a configurar uma entrada ainda mais fácil. Beleza, pessoal? Então, essa é uma das maneiras mais interessantes de utilizar. Eu uso muito qualquer uma dessas linhas aqui, vocês podem ver, tanto a linha de tendência também, que ela não
não tem limitação. Ela é muito prática e funciona da mesma forma, você consegue configurar todos os itens aqui para ter essa configuração para o trade, e também pode utilizar a linha específica que ela cobre todo o gráfico, e vocês conseguem configurar de uma maneira geral. Qualquer uma delas consegue funcionar e é possível adicionar também aqui o alarme. O que eu recomendo bastante para vocês também, não esquece de fazer isso, é duas configurações. A primeira delas é vindo aqui no alarme e configurando. Vocês colocam uma mensagem, então além de dizer a mensagem padrão aqui, vocês conseguem ainda colocar informações como, por exemplo, de DXY nesse caso aqui, chegou no ponto de entrada, ou está na hora da entrada, e isso vai me notificar sempre que o preço chegar naquele ponto ali e fizer a configuração que eu quiser. Então, por exemplo, se eu colocar o preço aqui e já deixar dessa maneira aqui, apenas uma vez, é só jogar o preço aqui e esperar que a notificação vai aparecer justamente para vocês. Então, já sabe que agora está na hora de operar. E a última configuração é não esquecer de, claro, ativar aqui as notificações, tanto no aplicativo, então tenha ele no telefone, porque vai te ajudar muito. Tá na rua, às vezes quer operar, apareceu a operação, você já sabe que te notificou. E também por e-mail, pessoal, coloquem o e-mail e o som para que vocês consigam receber ali e saber que está na hora de operar, que chegou naquela região, que vocês conseguem fazer uma entrada em específico. Beleza, pessoal? Então essas são as principais configurações que vocês precisam ter aí para poder operar, e agora eu vou mostrar como vocês podem fazer isso com o setup da maneira que eu opero especificamente, beleza? Então, pessoal, sabendo que a gente consegue utilizar os alarmes justamente para fazer essas configurações de uma maneira geral, o que vocês podem utilizar e como eu opero para poder fazer as minhas entradas de uma maneira geral. Pessoal, vou usar o exemplo aqui então do NZD-USD, que trouxe uma entrada recentemente muito bonita e prática. E o que vocês poderiam fazer para poder operar usando os alarmes, caso vocês ainda não tenham uma forma de operar e queiram também praticar dessa forma. Pessoal, vocês precisam saber uma região, encontrar uma área de interesse onde vocês vão fazer as operações de vocês. Basicamente são regiões onde o preço reage diversas vezes e vocês vão utilizar justamente os time frames, tanto o semanal nesse caso aqui, quanto o diário, para fazer essas marcações e saber que o preço vem reagindo nessa região. Nós vamos buscar no mínimo 3 toques do preço para poder validar aquela região. Então aqui no diário, por exemplo, a gente já tem mais de 3 toques, sabendo que essa é uma região válida, uma região de interesse que vocês vão utilizar para fazer a marcação e justamente colocar essa área ali destacando que esse é um ponto que o preço tende a reagir. Depois disso, pessoal, basicamente o que vocês precisam é alinhar os time frames, encontrar quem está seguindo com vocês, encontrar uma tendência para vocês poderem seguir de forma geral e aí sim estar a favor dela para poder operar. Nesse caso, pessoal, trago para vocês já dizendo que aqui a gente tinha o semanal fazendo essa inversão do movimento aqui para baixo, ou seja, a gente tem agora um semanal indicando um movimento de baixa. Depois a gente ainda tinha o diário fazendo o mesmo movimento. Semana passada ele fez essa reversão aqui, tá considerando essa pernada aqui na verdade. A gente tinha essa pernada toda de baixo, já indicava pra gente que a gente tinha direção de baixa em 2 time frames, e ainda para melhorar, o 4 horas fez esse mesmo movimento, indicando que estaria de baixa recentemente, quando ele inverte esse fundo aqui. Ele faz esse movimento de baixa, agora a gente tem um topo e um fundo mais baixo, e a partir daí é só esperar a gente justamente chegar na região de interesse para poder operar. O que vocês fariam nesse caso aqui? Justamente basta colocar um alarme, seja ele qual for a opção que você escolher, pode ser justamente apenas com um dos raios aqui, uma das linhas, ou então podem utilizar aquela configuração inicial, aquele ladinho da tela, apertando esse botão e colocando um alarme. Preço chegando ali, vocês já sabem que justamente está num ponto de entrada. Então, nesse caso aqui, pessoal, basicamente esperar agora uma confirmação, porque a gente já tem uma área de interesse justamente para poder operar, tem uma tendência bem definida com 3 time frames alinhados, 3 time frames grandes que vocês podem justamente ter como confluência para poder operar a favor da tendência. E agora falta só um sinal de entrada, um gatilho que faça justamente, justifique fazer uma operação por aqui, e vocês já conseguiriam encontrar ele nesse caso aqui no H2 e também no H1 até no H4. Esse engolfo, ou por exemplo aqui no H1 houve até um Evening Star, a gente tinha essa região aqui apontando justamente que chegou a reação nesse ponto. No H2 a mesma coisa, a gente encontrou um engolfo forte de reação mostrando que tinha rejeição naquele ponto de entrada. Também ainda no 4 horas, se você quisesse esperar uma confirmação de um time frame maior, depois desse super engolfo aqui, dessa rejeição forte de preço, a gente viu que justamente houve uma reação e a partir daqui era basicamente abrir a operação. Dependendo do time frame que você escolheria, daria para pegar aqui, já estaria falando aí de mais ou menos 1,5 pelo menos, mas o alvo justamente está aqui embaixo, nessa região de 2R, ou se por acaso você quiser optar, também podia usar aqui pelo H2 e aí já estaria com um alvo bem tranquilo de mais de 2R feito nessa operação. Então, pessoal,
nesse caso aqui, basicamente utilizar um alarme, esperar ele tocar nesse ponto, aguardar a confirmação de vocês. Vocês poderiam fazer também, além de botar esse alarme específico de chegou na região, quero uma confirmação, quero justamente um outro alarme, deixar um alarme nesse ponto aqui para saber se ele vai me dar a operação ou não, para não ter que ficar acompanhando também. Outra coisa que vocês poderiam fazer é esperar o mercado virar. Como é que vocês sabem se o mercado virou? Justamente nessa região abaixo, se o preço chega aqui, utilizando agora a linha que tem o fechamento de barra, fechamento de vela, colocariam abaixo desse ponto de estrutura aqui, por exemplo, nos 30 minutos ou no 15, qual você preferir, tá? Eu utilizaria nos 30, colocaria um alarme aqui à direita e uma vez por barra, ou seja, sempre que a vela fechasse abaixo e invertesse a estrutura, eu teria a confirmação que agora é um ponto de entrada, junto com um engolfo aqui, tanto no H1 e principalmente no H2 e depois no H4, pessoal. Então aqui a gente já saberia, inclusive, um segundo alarme que está na hora de apertar o botão e fazer a tua entrada. Beleza, pessoal? Basicamente isso, como vocês podem usar os alarmes para poder operar e ter essa liberdade, a facilidade de ter a liberdade que vocês quiserem fazer enquanto o mercado estiver andando, sem chegar nas regiões que não são interessantes para vocês, e quando estão lá, justamente vocês possam acompanhar ele de uma maneira mais precisa, mais prática, e só de fato sentar aqui no computador na hora certa. Eu, por exemplo, passo no máximo meia hora, uma hora por dia aqui no computador, olhando ali quando tem uma operação de fato, faço os meus alarmes, coloco aqui e vou viver minha vida normalmente, que eu não dependo do gráfico para ficar fazendo a operação o tempo todo, somente quando realmente faz sentido. Beleza, pessoal? Espero que vocês gostem desse vídeo, então deixem o like de vocês, se inscrevam no canal caso queiram acompanhar mais conteúdos como esse, e também aqui no canal tem uma playlist detalhada com todo o operacional, como eu opero, caso vocês queiram saber mais como funciona esse operacional resumido que eu trouxe por aqui. E também tem o Instagram do canal, caso vocês queiram ver conteúdos mais frequentes por lá, os bastidores, o dia a dia, tá tudo por lá para vocês poderem acompanhar. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham uma boa semana, bons trades e até o próximo vídeo.